Drogas sempre foram um assunto muito preocupante. Comercializadas no mercado negro e de fácil acesso, muitas delas são altamente viciantes e geram sérios problemas na saúde. De acordo com dados da ONU, cerca de 5% da população mundial entre 16 e 64 anos faz uso regular de drogas ilícitas. No Brasil, a mais utilizada é o crack. A substância é altamente viciante e ocasiona uma grande taxa de mortalidade no país. No Memória PUC TV de hoje, nós vamos falar sobre as drogas, começando com uma entrevista no programa Revista, que falou sobre o crack e as consequências do seu uso tanto para o âmbito da saúde quanto para o âmbito social. Qual que é o ambiente propício, assim, desses usuários? Eles gostam realmente dos viadutos ou próximo a essas vilas, comunidades, favelas? Nós estamos falando do usuário compulsivo do crack, aquele que é capaz de ficar 4, 5, 6 dias fora de casa, consumindo a pedra, né, ininterruptamente, né, de uma maneira por todo o dia. Ele pode até ter um processo de mobilidade, volta para casa, depois volta para a Cracolândia. Você nunca tem um grupo propriamente fixo todos os dias, há sempre uma certa rotatividade. E esse grupo de usuário do crack é compulsivo, aquele que já abandonou praticamente seu trabalho, sua família, né? Ele está completamente dependente da pedra. Esse tipo de usuário do crack, ele gosta de uma região onde ele possa fazer uso dela sem riscos, sem ameaças dos outros, sem ameaça da polícia, sem ameaça, né, das pessoas, da população, porque ele vai estar numa situação então de relativa proteção, entre aspas. Daí as cracolândias. Por isso que o crack gera esse fenômeno urbano, dessas aglomerações. Agora eles vão procurar que tipo de região na cidade? As mais degradadas, sujas, onde as casas estão completamente destruídas, onde as ruas estão mal policiadas, onde a iluminação é ruim e onde há proximidade com o fornecedor. E ali, a Lagoinha está do lado da pedreira Prado Lopes. Então boa parte dos usuários do crack, ele compra uma pedra dos traficantes da pedreira Prado Lopes. E a gente tem que considerar que a Lagoinha já estava enfrentando um processo de degradação urbana há mais de 20 anos. Um bairro que era, né, boêmio de Belo Horizonte, charmoso. E nos últimos 20 anos ele se tornou um bairro absolutamente abandonado, degradado, sujo, de desordem, de uma série de tipos de comportamentos desviantes e criminosos e delinquentes. Ali a Cracolândia encontrou o seu espaço. E qual que é o grande desafio, principalmente para o poder público, em termos de investimento, de olhar para esse setor que realmente precisa, né, de um olhar, precisa de uma ajuda e precisa de investimento? Certamente uma realidade como a da Lagoinha vai depender de um programa de revitalização urbana. Como foi feita no centro de Belo Horizonte, né, há 7, 8 anos atrás, um belíssimo projeto da prefeitura e que recuperou o centro de Belo Horizonte. Então é possível recuperar a Lagoinha, transformar a Lagoinha num bairro atrativo, que sabe, até turístico, da vida noturna de Belo Horizonte. Então você precisa de um plano para a recuperação das ruas, das fachadas das casas, né, de alguma maneira de oferecimento de oportunidade para o comércio se instalar. Para isso, você vai ter que atacar o problema da Cracolândia. Para isso, você vai ter que, de alguma maneira, retirar em boa medida, ou desestimular em boa medida, que os usuários do crack fiquem ali alojados. Isso não significa higienização ou limpeza da cidade, como alguns críticos dizem. Na verdade, lidar com o problema da Cracolândia na verdade, mais do que proteger a cidade, é proteger os usuários do crack que estão ali absolutamente degradados. Eles são ali quase que subgente, né? Eles estão vivendo um processo de desumanização ali intolerável. Indivíduos que já não têm mais vontade própria, não têm mais capacidade de tomar decisões nas suas vidas. E achar que aquilo é normal, que eles estão fazendo escolhas voluntárias, me parece absurdo. O poder público, então, tem que lidar com a Cracolândia no sentido de proteger a vida dos usuários do crack, os chamados noias. Você não está, a questão não é limpar a cidade, na verdade é recuperar a vida daquelas pessoas. Precisa, então, de uma política municipal de tratamento do usuário do crack em situações como aquela. E para isso, você tem que incorporar o tratamento ambulatorial, você tem que incorporar a internação. Em alguns casos, a internação involuntária ou determinada pelo juiz, que é a compulsória. Não há outra maneira, Simone, porque o usuário do crack, no extremo da dependência química, do compulsivo, ele não tem mais vontade própria. Ele já não mais faz escolhas per si. Ele vai precisar de uma ajuda.
Daí a internação para desintoxicação me parece fundamental. Eu não vejo, muitas vezes, outra solução para boa parte daquele problema ali da Lagoinha. Pelos seus efeitos no organismo, as drogas vêm sendo muito estudadas por cientistas e médicos. A maconha, por exemplo, pode ser usada de maneira medicinal. Há pouco tempo, foi descoberto que um de seus compostos, o canabidiol, pode ser usado de maneira eficaz no tratamento de doenças como a epilepsia. Vamos rever agora o programa Eureka, que falou um pouco mais sobre essa nova descoberta. O canabidiol é um ácido graxo, é uma gordura vegetal. Então você tem que extrair o canabidiol da planta da maconha, sintetizar esse extrato que vem através da planta e a partir daí ter um efeito medicamentoso. Esse é o efeito medicamentoso do canabidiol, que é um excelente anti-inflamatório, um excelente neuromodulador, e os estudos atuais mostram que ele é até tumoricida, ele tem a capacidade de matar células malignas de vários tipos de tumores. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Itagiba de Castro Filho, o canabidiol deve ser utilizado apenas em casos especiais, em que outros medicamentos não foram capazes de apresentar algum resultado expressivo no tratamento do paciente. Essa refratariedade ao tratamento é quando você utiliza todo o arsenal terapêutico já disponível e comprovado, com segurança, conhecendo os efeitos colaterais, conhecendo os efeitos a longo prazo, as principais reações indesejáveis, e que são hoje já regulamentados, aprovados pela Anvisa e comercializados no Brasil mediante prescrição. Então, quando a criança ou o adolescente em uso dessas drogas não apresenta uma solução, não tem um resultado satisfatório, a gente chama que é um tratamento refratário. Então, para esses casos, tem se utilizado o canabidiol. Mas afinal, quais os benefícios e efeitos colaterais do canabidiol? Como não existem muitas pesquisas mostrando os mecanismos de ação, não se conhece, mas o que se sabe é que há realmente um efeito positivo. A grande maioria das crianças para as quais foi prescrita essa medicação apresentou um resultado fantástico, né? Mas a ciência médica, né, e tampouco o Conselho, ainda tem conhecimento de quantos são esses casos e quais os possíveis efeitos colaterais. Então nós ainda não temos, nós estamos iniciando um processo de conhecimento da droga, da sua ação, da sua eficácia e dos seus efeitos colaterais. Mariana é mãe da Alice, de 1 ano e 7 meses. A menina nasceu com 28 semanas de gestação e ficou 145 dias internada no hospital. Depois que a gente veio para casa, a gente começou um atendimento especializado com o neurologista. A gente já imaginava que teria alguma coisa e a gente teve a notícia de que ela tinha paralisia cerebral, uma hemiparesia espástica, e ela também tem síndrome de West, que é uma epilepsia de difícil controle, é uma das doenças neurológicas mais graves para as crianças. A Alice começou a apresentar esses espasmos, né? Ela tem uns sustos. E aí a gente procurou a médica, começamos a medicar com várias alternativas, né? Vários remédios, a gente tentou sem sucesso, até a gente conseguiu controlar parcialmente com uma medicação. Mariana decidiu utilizar o canabidiol para o tratamento da filha depois que os medicamentos convencionais não surtiram efeito. Aí a gente começou a pensar quais seriam as alternativas, que ela já tinha usado 6 medicações diferentes, e a gente, como pai e mãe, né, a gente vai começando a ficar aflito, porque é como se tivessem acabando as alternativas de medicamento. E a gente tomou conhecimento, começou a buscar informação, ler os artigos, aí a gente conheceu outras famílias em situações parecidas que também já faziam uso com sucesso do canabidiol, outras também que haviam tentado e não tinham tido sucesso, porque não é 100%, né, como todo remédio. Começamos a tentar o canabidiol devagarzinho, numa dosagem pequena, e fomos progredindo aos poucos até chegar na dose mínima indicada, e foi dando certo. A gente foi tirando outro medicamento e ao invés dela ter uma piora, um aumento de espasmos, ela foi tendo melhoras.
As pesquisas para descobrir os benefícios e malefícios do canabidiol em tratamento de doenças ainda são poucas. Principalmente depois da liberação, tanto pela Anvisa quanto pela regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, inúmeros experimentos clínicos serão realizados, né? Nós ainda não temos conhecimento deles, mas com certeza as universidades, os institutos e os próprios laboratórios irão promover estudos nesse sentido. Então espera-se que num período aí, que talvez de 1, 2 anos, a gente já tenha alguns resultados preliminares para poder dizer se a droga realmente é eficaz, se ela é segura, né? Se há uma possibilidade de estender essa liberação para outros grupos de pacientes. Esta edição do Memória PUC TV fica por aqui. Se você quiser rever alguma matéria ou reportagem, é só enviar a sua sugestão para o memoriapuctv@pucminas.br. A gente se encontra na próxima edição. Tchau!